Meus irmãos, em Cristo vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza? Evangelho de Lucas. Capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 31 para o nosso contato bíblico. Quem é bom de Bíblia, encontrou o texto, pode dizer amém? Amém. Diz assim a Bíblia na tradução que tem. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ok. Capítulo 16 deste mesmo Evangelho, versículo de número 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Quantos de vocês têm recebido muitos bens nesta vida? Muitos bens. Amém? Ok. E Lázaro somente males. Quantos de vocês têm recebido muitos males nesta vida? Quase ninguém. Ok. E agora este é consolado. Quem está sendo consolado aqui é quem recebeu os males. E tu atormentado. Quem está sendo aqui atormentado é só quem recebeu os bens. O que vocês acham? É melhor receber os bens nesta terra e descer ao inferno? Ou receber muitos males nesta terra e no porvir andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Queira estar assentados, por gentileza. Meus irmãos, é uma satisfação poder retornar a essa casa de oração para darmos encerramento nesse congresso de missões, ouvindo os projetos, entre eles o Paquistão, Paraguai, tantos outros projetos que essa igreja tem. E é muito agradável ver por parte do pastor Pedro, do nosso pastor Eliezer, juntamente com toda a Secretaria de Missões, se envolvendo e assumindo esses compromissos dentro do campo missionário. Estava em Minas Gerais ministrando na igreja de um amigo, no congresso de missões, e ele colocou atrás no altar um slogan para a base missionária que ele sustenta. E o slogan dele, escrito atrás no altar, numa faixa, dizia a seguinte frase: obra missionária começa difícil, fica impossível, aí acontece. Isso é obra missionária. Sempre vai começar difícil, no meio do caminho vai ficar impossível. Quando você menos esperar, ela vai acontecer. Isso é obra missionária. Ao quarteto Castelo Forte, satisfação revê-los, estar com vocês novamente. Que Deus abençoe vocês em tudo. Eu fiz muito trabalho e faço com o quarteto Gileade. O Júnior deve ser esse aqui, né? Quem seria de vocês o Nivaldo? O Nivaldo está ali. E o Marco? É o Marco. É mesmo, é? Então tá bom. E aqui está o Jabes. É isso aí, então fechou todos. Uma maravilha. Deus abençoe. Um abraço ao pastor Álvaro e toda a equipe de Uberlândia, o povo que lá está. O missionário do Paraguai, Gesiel, é isso?
Deus abençoe, Gisele, aquele lindo projeto do Paraguai, que Deus te oriente e te conduza. Eu já dormi no meio daquelas tribos de índio lá no Paraguai. Eu sei o que é aquele negócio lá. Eu abri frente missionária em 11 cidades do país do Paraguai. Saí numa oportunidade de Brasília, num congresso com a Chiles Carvalhais, e na época me colocaram no hotel Juscelino Kubitschek para me passar uma noite. Passou uma coisa de doido. Eu apertei um botão no quarto e a parede do quarto virou de lugar. O que estava no quarto foi para a sala, o que estava na sala veio para o quarto. Falei, que coisa de doido isso daqui. Um bar dentro do quarto, um bar. Quando eu desci para o restaurante para mim poder almoçar, os talheres de prata, irmãos, e uma cachoeira artificial passando pelo meio do restaurante. Falei, que coisa linda esse negócio aqui. Para que ir para o céu se tem tudo isso daqui, meu Deus? E eu perguntei pro garçom, por que essa cachoeira aqui passando pelo meio do restaurante? Ele falou assim, aqui é um hotel 5 estrelas, e isso é bom para que a refeição seja melhor digerida. Eu falei, que espetáculo. Preguei, Chiles Carvalhais cantou, qual é a loucura do mundo? Na outra semana eu estava lá em Tuparendá, no Paraguai, pregando numa tribo de índio Atchê. Quando cheguei lá, não tem hotel, vamos dormir, cadê minha cama? Aí o cacique me deu um colchão daqueles de quartel, que é um casulo, né? Tu entra para dentro do casulo, aí tu tem que tapar o rosto para os mosquitos não te devorar vivo. Aí lá 5 estrelas, mas lá no meio da tribo tu podia olhar até 1 milhão de estrelas se tu quisesse. E o púlpito de manhã, um barracão com capim e mais de 800 índios assentados em tocos de árvores. Aí vamos pregar. Ao meio-dia, o cacique falou para mim, tu acha que Deus ama a gente? Eu falei, rapaz, Deus é apaixonado por vocês. Deus ama tanto as tribos, que quando Ele escolheu uma nação, Ele já separou em 12. Em 12. Quando Ele escolheu a nação de Israel, já dividiu em 12 tribos. O Apocalipse diz que quando a igreja sair da terra, sairá gente de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. Então Deus é apaixonado por vocês. E Ele diz para mim, então fala para o nosso povo que Deus é apaixonado por eles. E eu preguei a mensagem de a mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Vai chegar esse grande dia, nós vamos se assentar à mesa. E pregamos sobre uma eternidade com Cristo. E no meio da tribo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os filhos dos índios, dos indígenas, passaram a ter visão do céu. Eu vi que o intérprete que me interpretava na língua dos Atchês, 2 intérpretes, um interpretava no Guarani e o outro para a tribo. Eu vi que os intérpretes se embriagaram e eu perguntei o que estava acontecendo. E um deles fala, é que esses índiozinhos que estão correndo aqui na frente, estão dizendo que estão vendo céus abertos. Estão vendo a igreja subindo ao encontro do Senhor nos ares. Só que ao meio-dia nós fomos almoçar. O cacique falou, pode orar pelo alimento. Eu fiz a oração, quando eles abriram o panelão, eu tomei um susto, irmãos. Era uma sopa feita com cabeça de galinha. Porque a 90 quilômetros da cidade tinha um aviário, e os índios iam lá e compravam pata de galinha e cabeça de galinha. A hora que abriu o panelão, tá aquelas cabeças de frango com os olhinhos assim, ó. Aí o cacique falou assim, o senhor, como é o nosso convidado, é o primeiro a se servir.
Aí está ótimo. Pegamos uma cabeça daquele frango com caldo, colocamos no prato. Você sabe qual é o sabor que tem uma cabeça de frango no caldo, no meio de uma tribo de índio? O gosto é um gosto de almas. O sabor é um sabor de almas. Nada mais e nada menos do que almas. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já abri frentes missionárias no país do Equador, em 7 estados. Já dormi em boca de vulcão. Já dormi no meio do deserto. Já dormi no meio da Cordilheira dos Andes. Já abri frente missionária às margens do rio Amazonas. Eu falo com propriedade sobre obra missionária, com muita propriedade. Já abri mão de muitas coisas na minha vida, por conta da tarefa da evangelização. Aqui no Rio Grande do Sul, pastor Pedro, nós trabalhamos com céu fechado. Todos os demais estados do Brasil, o céu é aberto. No Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com céu fechado. Se o diabo tem um trono no Brasil, esse trono está aqui no Rio Grande do Sul. Tudo aqui para nós é difícil. Tudo aqui para nós é complicado. Muito complicado. Nós temos um povo que ainda não se libertou, que precisa se libertar. Nós temos um povo que na fala e no discurso são perfeitos, mas nas atitudes e comportamentos são fracos. E infelizmente, nós trabalhamos com céu fechado no nosso estado. Eu estava agora em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, num congresso de missões, num evento missionário. O pastor Cláudio Caetano, presidente da igreja, me ajuda no campo missionário há 20 anos. E ele falou: irmãos, estamos com os missionários aqui, pagamos as passagens e despesas para todos eles. Eu queria dar um presente para as esposas dos missionários que não puderam vir e para os seus filhos, Em 10 minutos de fala, ele falou: olha, eu gostaria de contribuir com os missionários que vieram de tão longe, eu vou dar uma oferta de R$1.000. Em 15 minutos de fala, saiu mais de R$100.000. Santa Catarina opera com céu aberto. É uma coisa de doido. Eu estava no meio da mata, em Juína, no Mato Grosso. O pastor falou assim: ó, nós precisamos de 2 pneus para colocar no caminhão que traz as tribos de índios para ouvir a palavra. E os 2 pneus do caminhão estão gastos, está aparecendo os arames, nós precisamos do socorro da igreja. Numa manhã missionária com 200 pessoas, saiu R$46.000. Aqui no Rio Grande do Sul, numa oportunidade, eu recebi um missionário da Bahia, que veio do sertão passando uma extrema necessidade. E o missionário falou na minha casa, para mim e para minha esposa: nós estamos numa dificuldade tão grande aonde nós moramos, que esse ano nós comemos o gato da família. Eu fiquei com extrema compaixão do missionário, do eterno, aquela coisa toda. E no congresso de missões eu apresentei a necessidade do missionário para a igreja com umas 300, 400 pessoas sentadas. Vamos levantar uma oferta para socorrer esse missionário. Quando terminamos o evento, eu fui lá falar com o tesoureiro e falei assim: quanto é que saiu de oferta para o missionário? Na época não tinha saído R$200. Esse é o Rio Grande do Sul. Esse é o nosso estado. Um povo que no discurso é perfeito, atitudes e comportamentos não é brincadeira não. Queridos, mas eu quero aqui afirmar para vocês: a hora que o céu se abrir sobre esse estado,
a hora que nós tomarmos consciência do que Deus tem com cada um de nós, nós tomaremos um novo horizonte. Nós provaremos do que nós não conseguimos provar até o presente momento. Deus vai fazer alguma coisa em nosso favor. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai começar a trabalhar. E sabe o que eu penso, irmão? Sabe o que eu penso? É que Deus precisa continuar nos machucando. Não existe um estado no Brasil que seja tão machucado como o nosso estado. Mas quanto mais machucado nós estamos sendo, nós não despertamos para aquilo que Deus tem com cada um de nós. Maior acidente do Brasil envolvendo jovens, com mortes, foi em Santa Maria, na Boate Kiss. Uma das maiores tragédias nos últimos 100 anos da América Latina foi a tragédia das enchentes que nós enfrentamos. 2 milhões de pessoas no nosso estado tiveram prejuízos irreparáveis. Mais de 300 municípios afetados. Fora a pandemia, fomos um dos estados que mais morreu gente na pandemia. E Deus vem tratando com o nosso estado. O maior acidente aéreo que tivemos na nação brasileira, o voo partiu de onde? Do Rio Grande do Sul. Dentro do avião, o maior pregador que tivemos, pastor Luiz Antônio da Luz. As tragédias vêm batendo a nossa porta e Deus está nos machucando. E nós precisamos urgentemente nos despertar. Deus precisa acender essa lâmpada. Deus precisa criar em nós um sentimento de temor. E eu aprendo algo muito importante na Bíblia, é machucando mesmo, que Deus chega ao ponto de conseguir tirar o que nós temos de melhor. Ainda que os pregadores desta geração, a mensagem é de autoajuda, de confissão de fé positiva, de vitória, de conquista, de bênção. Eu digo que hoje nós temos uma geração de pregadores que eu chamo eles de John Lennon, é paz e amor. É só alegria, é só bênção. Mas Deus, quando conseguir machucar alguém, e esse alguém se conscientizar, Deus vai tirar dele o que ele tem de melhor. Eu vou dar um exemplo. Quando Jacó entrou no Val do Jaboque, ele entrou caminhando, sim ou não? Quando clareou o dia, como é que ele saiu do Val do Jaboque? Mancando. Raquel, se tivesse olhado para Jacó entrando no Val do Jaboque caminhando e clareando o dia, ele sai mancando, Raquel deve ter pensado, ele entrou tão bem no val, mas está saindo tão mal. Deus, com certeza, olhando do céu, deve ter falado, Raquel, ele entrou mal, agora ele está saindo muito bem, porque ele entrou como o Jacó, mas ele está saindo como Israel. O maior pregador da era apostólica depois de Cristo foi o apóstolo Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, sim ou não? Quantas vezes ele orou ao Senhor para Deus tirar o espinho que ele tinha na carne? 3 vezes. Deus tirou o espinho que ele tinha na carne? Não, é machucando que Deus tira o que o homem tem de melhor. O que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu está fraco aí que tu está, pronto, fica com espinho. É te machucando que eu consigo tirar o que você tem de melhor. Quando Cristo estava pregado na cruz, com os cravos nas suas mãos e pés, as mulheres ao pé da cruz, juntamente com alguns dos discípulos. Para os discípulos e as mulheres, Jesus não estava nada bem porque ele estava ferido, ele estava machucado. Deus, olhando do céu, abriu a sua boca e falou, é pelas suas pisaduras, é machucando, é ferindo, é pelas suas pisaduras que todos vocês, todos serão sarados.
eu machuco para tirar o que tem de melhor. E se Deus tiver que nos machucar mais ainda, que Ele continue machucando, até que nós venhamos a nos despertar para a grande obra que Deus tem com as nossas vidas. Eu estava em Osasco, São Paulo, e recebi a visita de 2 missionários do Paquistão. Irmã Marta, da Bahia, casada com um paquistanês, triste, e o pastor do Paquistão, triste. Eu perguntei para a missionária Marta: por que o seu esposo está tão triste, não sorri para ninguém, não aperta a mão de ninguém? E ela fala: pastor, chegamos do Paquistão antes de ontem, e o nosso líder no Paquistão estava numa vigília no terraço da igreja, adorando a Deus. E um muçulmano se perturbou enquanto o nosso líder adorava a Deus no terraço, pegou uma arma e atirou contra o nosso líder e matou ele no terraço da igreja. E nós não podemos nos queixar para ninguém, nós não podemos buscar justiça em ninguém, porque o país é quase que totalitário dentro da linha dos muçulmanos xiitas, junto com os conceitos tribais do país. E quando se cria qualquer projeto, nós somos ameaçados, e nós viemos do Paquistão com o coração partido, porque o nosso líder foi executado e nós não temos para quem nos queixar. O pessoal louvando a Deus da República do Congo e pulando no altar em Osasco de alegria, e a igreja olhando para os irmãos cantando e pulando. Os irmãos param de cantar e falam: nos perdoe. É que quando nós descemos aqui no Brasil e viemos morar em São Paulo, e vimos os crentes pregando na Praça da Sé, adorando a Deus, tocando violão, em praça pública, nós lembramos da República do Congo, que nós não podemos carregar a Bíblia, não podemos professar o nome de Jesus. Vocês estão num país super abençoado, onde vocês podem dar glória a Deus aonde vocês quiserem, dentro de ônibus, no trem, dentro de supermercado, na escola, no pátio da casa, e não existe represália. Nós estamos tendo uma oportunidade que poucos tiveram, irmãos, e nós temos que nos conscientizar que Deus está tendo pressa de cada um de nós para a grande obra que Ele estabeleceu. Eu chamo a atenção de vocês para o texto que ora acabamos de ler. O texto que nós lemos, o primeiro versículo, é a fala do pai para o irmão mais velho da sua casa que não está querendo receber o pródigo. Aqui, nesse primeiro versículo, está a parábola das coisas perdidas e achadas, que nasce esta parábola no momento em que Jesus está sendo criticado, escarnecido, zombado, e o próprio Cristo está sendo interrogado pelos fariseus, pelos escribas e doutores da lei. A parábola das coisas perdidas e achadas nasce no momento de confronto entre Jesus e os mestres da religião. E a Bíblia nos mostra que eles estão questionando a Jesus o porquê que Ele diz que Ele é Filho de Deus, que Ele desceu do céu e que Ele é o Salvador do mundo. Se quando Ele desce do monte, após passar as madrugadas em oração, Ele corre atrás dos pecadores, se assenta com eles e ainda come com eles. Os fariseus não aceitam isso, porque para os fariseus, ser um bom religioso deveria ser aquele que faz largas orações em praças públicas para ser visto pelos homens e não por Deus. Agora vem alguém contrariando todas as atitudes e comportamento desses homens. Não é os pecadores que correm até Jesus, é Jesus que corre até os pecadores. Caminhou uma manhã toda, chegou à beira do poço, cansado, e eu digo que ele se cansou para oferecer descanso para a mulher samaritana. Ele entra num barco, vai para o outro lado do mar para evangelizar o gadareno.
E eu digo que se Jesus hoje operasse os milagres que Ele operou lá no passado e Ele estivesse conosco, como pessoa física, congregando conosco, Jesus teria sérias dificuldades. Eu preguei no encontro de liderança para pastores presidentes de campo no estado do Piauí. Minha esposa me acompanhou, só para pastores presidentes de campo. Eu falei, se Jesus hoje estivesse como pessoa junto conosco, com certeza Jesus estaria enfrentando dificuldades semelhantes ou maiores do que Ele enfrentou na época que Ele por aqui passou. Porque no nosso conceito de fé, nas nossas atitudes de comportamento, nós somos santos por fora, o rótulo é bom, a casca é boa, a aparência é boa, mas nas atitudes de comportamento Jesus teria sérios problemas conosco. Só para presidentes de campo eu pontuei e usei esta palavra, e usei a Bíblia para provar para eles que Jesus teria sérios problemas conosco. Imagine se Jesus congregasse conosco hoje e alguém visse esse obreiro chamado Jesus num lugar deserto, assentado sozinho com uma mulher que teve 5 maridos, que ela tem não é dela. E passasse um membro da Assembleia de Deus e visse o obreiro Jesus num lugar deserto, sentado à beira de um poço, falando com uma mulher que teve 5 maridos, que ela tem não é dela. O que nós faríamos com esse obreiro? Reunião de ministério, sim ou não? Nós teríamos que tratar do caso desse obreiro. O que vocês acham? Se ele teve problema no passado, ele teria problema hoje, irmãos. Jesus vai na casa de Simão leproso, aquele miserável tinha lepra, foi curado. E um dos costumes de Betânia, cidade satélite de Jerusalém, qualquer viajante que passasse por Betânia, durante as 3 festas anuais, indo para Jerusalém, se passasse por Betânia, poderia bater na porta de qualquer morador de Betânia, porque os moradores sabiam que era época de festa em Jerusalém, e os moradores faziam por si mesmos a generosidade de abrir a porta da casa para socorrer os peregrinos. Só que até o dia de hoje existe um costume em Betânia, quando é dia de festas em Jerusalém, quem sobe para a festa, quando alguém bate na porta de um morador de Betânia, alguém abre a porta, se esse alguém se identificar com peregrino e deseja que esse peregrino entre na casa e não tenha pressa para ir embora, primeira coisa que o dono da casa faz, lava o pé do peregrino na porta, dá ósculo santo, unge a cabeça. Com isso ele está declarando, tu pode entrar, te hospeda o tempo que for necessário e tu não tenha pressa para ir embora. É um costume em Betânia. Só que o miserável foi curado, irmãos. Foi curado, era o leproso, agora não é mais. Jesus vai na casa dele, mas ele não lava pé, não dá ósculo santo e não unge a cabeça. Mas diz a Bíblia que uma mulher pecadora, num dos 4 cantos da cidade, sabe que Jesus está na casa desse homem. E ela corre para lá sem carta convite, sem ser convidada. Invade a casa e vai ungir a cabeça de Jesus, não com óleo, mas com nardo puro, um perfume que era fruto de 6 meses de trabalho. E ela não vai beijar o rosto de Jesus para não escandalizar o fariseu, mas ela se ajoelha e vai beijar os pés de Jesus. Enquanto ela chora, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e usa os seus cabelos como toalha. E o fariseu, pensando consigo, se esse fosse profeta, bem saberia quem que está aí ao pé dele. Aí Jesus fala, Simão, Simão, o que está acontecendo aqui não vai ficar em 4 paredes, a terra toda vai ficar sabendo. Quem é muito perdoado, muito ama. Simão, eu estou na tua casa, mas tu não me lavaste os pés. Não me lavaste os pés, tu não me ungiste a cabeça, não me deste ósculo santo. Essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Me ungiu a cabeça com nardo puro. E ela não está dando ósculo santo no meu rosto para não te escandalizar, mas não para de beijar os meus pés. É que tu quer que eu seja apenas um visitante. Por isso tu não me lavou os pés, tu não me ungiu a cabeça, não me deu ósculo santo. Tu quer que eu entre e já vá embora. Mas ela não. Ela quer que eu me hospede nela e nunca mais saia da vida dela. É por isso que ela está aqui nessa situação. Se tu me quer como visitante, ela não me quer. Ela me deseja como um hóspede na vida dela. Tu eu te visito, mas nela eu me hospedo. E aonde ela for agora eu vou estar junto com ela. É mais ou menos assim.
Agora imagine se isso acontecesse hoje, a porta numa casa aberta, e um membro da Assembleia de Deus passa e tem uma mulher beijando os pés do obreiro Jesus. O que vocês acham? Reunião de ministério para Jesus de novo, sim ou não? Verdade, sim, irmãos. Já pensou, a mulher pega em ato de adultério, quem vem com pedra na mão traz a mulher, mas deixa o homem, se ela adulterou, não adulterou sozinha, teria que ter trazido o homem. A sede de justiça contra a mulher era tão grande, que trouxeram ela e deixaram o homem para trás. Aí Jesus está sentado no chão, escrevendo com o dedo aonde? Na terra, o mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai, nas tábuas de pedra, o mesmo dedo que escreveu lá na fachada do palácio de Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Parsim, é o mesmo dedo que está escrevendo ali na areia. E Jesus fala, quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a jogar uma pedra. Dos mais velhos até os mais novos, todos vão embora, e Jesus fica sozinho com a mulher que acabara de sair do ato de adultério. Imagine se um membro da Assembleia de Deus passa e vê o obreiro Jesus conversando no meio de uma praça com uma mulher sozinho, que acabara de sair do ato de adultério. O que vocês acham? Reunião de ministério de novo para o obreiro Jesus. Irmão, Jesus ia sair de um congresso como esse aqui, preste atenção, primeiro bar cheio de cachaceiro perto dessa igreja. Jesus ia cair lá para dentro do bar cheio de bêbado. E tu, nesse ar de santidade, ia passar na frente do bar e ia falar, obreiro Jesus, o que tu queres aí, se aí só tem bêbado, cachaceiro? Jesus ia gritar de dentro do bar para você, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, é por isso que eu estou aqui no meio deles. Seria mais ou menos assim. Irmãos, eu realizei agora, em maio, o primeiro congresso de missões do Brasil, debaixo da ponte, aqui no viaduto da Conceição. Sabe o que eu falei para o povo que foi lá? Recebemos a visita de mais de 20 cidades do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Só os obreiros de Porto Alegre que não foram, mas os demais foram tudo. Eu falei o seguinte, nós vamos imitar Jesus. Nós vamos fazer um congresso para mendigo, mas não vai ter cadeira para ninguém sentar não. Porque Jesus vivia só sentado no chão, por que eu quero o trono? Jesus perdoou a mulher, pegou em ato de adultério, ele estava sentado onde? No chão. Quando ele alimentou o povo, ele mandou o povo a sentar onde? Na relva, em grupo de 50 em 50, de 100 em 100. A maior parábola missionária da Bíblia é a parábola do semeador. E diz a Bíblia que ela nasceu quando Jesus estava sentado na beira da praia e o povo veio ao pé dele. Se Jesus vivia sentado no chão, para que eu quero trono, irmãos? Como seria bom nós imitar um pouquinho a Jesus? Mas está difícil para nós imitar Jesus, irmãos. É complicado nós imitar Jesus. Mas Jesus aqui ele tem que dar uma resposta para quem? Para esses religiosos. Para os mestres da religião. E nessa resposta nasce o que Stott afirma, grande teólogo britânico, a rainha de todas as parábolas da Bíblia. Que é a parábola das coisas perdidas e achadas. E dentro desta parábola das coisas perdidas e achadas, Jesus está fazendo a sua defesa para quem? Para os religiosos. E ele começa fazendo a sua defesa dizendo, qual dentre vós, sendo pastor de ovelhas, uma delas vem a se perder, não deixa 99 no deserto, não vai atrás da ovelha que se perdeu, e quando encontra essa ovelha, toma ela e coloca onde? Nos ombros. Você sabia o porquê dessa fala sobre os ombros? Não sabia? É costume na Judéia. Na Galileia o povo vive da agricultura. Na Judéia o povo vive da pecuária. É criação de ovelha, de cabras, de jumentos. Quando Jesus vai dar uma resposta, ele está dando uma resposta para o povo da Judéia. Para o povo que conhece a ovelha. Que sabe como é que é o relacionamento de um pastor com o rebanho. Eu já fiz vários cultos, inúmeros cultos no deserto da Judéia. Fui em maio desse ano que passou para Israel. Primeira caravana aí no ambiente de guerra em Israel, levamos. E os crentes falavam para mim, pastor, não tem perigo? Eu falei, não tem perigo nenhum, irmão.
bora para Israel. Quando nós estávamos a uns 24 quilômetros da faixa de Gaza, os bombardeios pegando, e os crentes falaram: pastor, o senhor falou que não tinha perigo nenhum, olha o negócio lá, levantando fumaça lá, para o lado de Gaza. Eu falei: vai que esteja pegando fogo numa floresta. Pastor, mas aqui não tem floresta, é deserto. Eu falei: irmãos, é bombardeio mesmo. Mas o senhor é doido, o senhor falou que não tinha perigo, o senhor nos trouxe para cá. Eu falei: rapaz, vocês são tão ruins que vocês têm até medo de morrer. Nós falamos que o céu é bom, irmãos. Quando o céu está perto, nós não queremos ir para lá. Eu falei: estou dando um privilégio para vocês, irmãos, de morrer em Israel, olha que bênção. Já pensou amanhã na manchete dos jornais no Brasil? Uma caravana morre em Israel, irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Mas nós somos tão ruins na fé, irmãos, que nós falamos que queremos o céu, mas é da boca para fora. Eu tenho certeza, irmãos, nós estamos aqui cultuando. Se entrar um maluco lá pela porta, der um tiro para cima, não fica nem eu aqui dentro. Mas nós falamos que queremos o céu, irmãos, que nós vamos chegar no céu. Que céu é esse? Que céu é esse que nós desejamos, queridos? Quando Jesus vai falar sobre a questão do pastor que deixa 99 no deserto, ele está falando de números. Porque quando nós vamos contabilizar o que nós fizemos, nós pensamos assim: esse mês saiu 10 da igreja, mas entrou 20, é lucro de 10. Mas Jesus está falando da importância de um. Quando nós chegar na glória, eu vou falar para Jesus: eu já preguei em 32 países, abri a primeira igreja da história do cristianismo, lá no arquipélago de Galápagos, entramos para a história das missões mundiais, eu vou dar todo o meu currículo. Preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará, numa festa pentecostal dos últimos tempos, e Jesus vai ouvir eu falar do meu currículo. Aí ele vai falar o seguinte: mas eu não vou te julgar por aquilo que tu fez, porque o que tu fez, tu não fez nada mais e nada menos do que eu ordenei tu fazer. Agora eu tenho que abrir aqui o livro das memórias, eu vou acertar conta contigo por aquilo que tu deixou de fazer, podendo ter feito. Porque aquele que deixa de fazer o bem, sabendo que tem que fazer, diz a Bíblia, já está pecando. Então eu vou te julgar por aquilo que tu deixou de fazer, podendo ter feito. E aí então vai ser o ajuste de contas. Quando a Bíblia nos fala que Jesus deu uma resposta a esses homens, ele está usando a linguagem local, ele está usando a linguagem de pastor. Por quê? Porque ele está dizendo a importância que tem uma ovelha. Só que tem, porém, o texto está afirmando que quando ele encontra essa ovelha, ele coloca nos seus ombros e traz de volta ao redil. Deixa eu afirmar para vocês: não seria melhor esse pastor pegar e colocar uma corda na ovelha e trazer ela caminhando no meio do deserto? Não seria melhor? Por que Jesus está usando a expressão quando a encontra, toma e coloca nos seus ombros? É um costume no deserto da Judéia, é costume. Você vai ao campo dos pastores, aonde Davi teve um encontro com Golias na Judéia, e tem cavernas no meio do deserto que os pastores na época de Davi usavam para colocar as ovelhas depois de pastarem à tardinha, porque durante o dia as ovelhas ficam nessas cavernas. Fora da caverna, 44, 45 graus. Dentro da caverna, 20 e poucos graus. Só que no momento da tardinha, quando os pastores tiram as ovelhas da caverna para pastar, quando elas terminam de pastar, devido aos lobos noturnos, às feras noturnas, as ovelhas eram recolhidas para dentro da caverna. E o que o pastor fazia? O pastor pegava e colocava a cama dele na entrada da porta da caverna. É por isso que Jesus falou que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Porque o pastor, ele coloca a cama dele de dormir na entrada da caverna. Se vier o lobo noturno, antes de tocar no rebanho, vai ter que passar por cima do pastor. É por isso que Davi falou que vindo o leão, ele matou o leão, vindo o urso, ele matou o urso, porque ele colocava a cama dele de dormir na entrada da... Exatamente. Essa é a linguagem. Só que eu não vou ficar aqui falando de relacionamento de pastor com ovelha. Eu quero só afirmar o que Jesus estava falando. Sabe o que Jesus estava falando? Que essa ovelha que foi encontrada pelo pastor é costume. Quando uma ovelha se afasta do rebanho 3, 4 vezes, existe uma tendência dessa ovelha colocar todo o rebanho a perder.
Se isso acontecer 3, 4 vezes, o pastor tem que disciplinar a ovelha. Sabe qual é a disciplina contra a ovelha? O pastor pega o cajado que ele tem na palma da mão, vai na pata da ovelha e pá, quebra a pata da ovelha. É a disciplina. Só que o bom pastor, quando disciplina a ovelha, não deixa ela para o lobo noturno. Ele disciplina, e o que ele pega e faz com a ovelha? Ele pega ela e coloca nos seus ombros. E durante todo o período da disciplina dessa ovelha, aonde o pastor vai, ele carrega a ovelha nos seus ombros. Para onde ele vai, ele leva essa ovelha nos seus ombros. Uma vez a ovelha completamente restaurada da quebradura da sua pata, esse pastor solta a ovelha. Sabe quando é que essa ovelha sai do lado desse pastor? Nunca mais. Porque o pastor foi pastor para disciplinar, mas foi mais pastor ainda para carregar essa ovelha nos seus ombros durante todo o período da disciplina. Sabe o que Jesus estava falando para os fariseus? Vocês são peritos para quebrar patas. Vocês são profissionais para quebrar patas. Só que vocês não são peritos para carregar nos ombros. Você sabe quebrar patas, mas vocês não sabem carregar nos ombros. A religião manda vocês quebrar e deixar para o lobo noturno, mas eu vim para carregar nos meus ombros. A resposta seria mais ou menos essa. E esta é a parábola das coisas perdidas e achadas. Escute aqui. Jesus vai incluir o que na parábola das coisas perdidas e achadas? A mulher da dracma. Ela tinha 10 dracmas, das 10 dracmas uma se perdeu. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Aqueles judeus que ficam no Muro das Lamentações lá, que a turma vai para Israel e traz o talit, traz o quepá, e traz tudo que está relacionado ao judaísmo para o Brasil, e muitos pastores já oram com talit, e vende semente de mostarda, e traz aquele óleo de lá que eles dizem que é um nardo puro, que de nardo não tem nada, e viram quase que judaizantes. Você sabia que aquele povo que está na frente do Muro das Lamentações, eles abrem a oração deles, porque eles estão ali, sabe o quê? Orando no Muro das Lamentações, clamando pelo Messias, clamando pelo Salvador, pelo Redentor. Aí tu chega do lado deles, cheio do Espírito Santo, com Jesus na tua alma, falando em línguas estranhas. Eles estão clamando pelo que eu recebi já há muito tempo, certo? Só que eles abrem a oração fazendo 3 agradecimentos. Eles agradecem porque eles não são escravos, eles agradecem porque eles não são gentios, e eles agradecem porque não nasceram mulher. Porque para muçulmano e para judeu, a mulher só tem um valor: cuidar de casa e carregar balde de água na cabeça. Era o que Raquel estava fazendo quando teve aquele encontro lá, foi buscar água no poço, certo? Não vou falar o que a mulher significa dentro do islamismo. Estive em Dubai agora, esse ano que passou. Pela primeira vez, de várias vezes que já fui ao Oriente Médio, eu tive que discutir com um guia muçulmano. Ele quis brincar com uma das nossas irmãs na caravana e eu não aceitei. E chamei a atenção dele. Falei, eu respeito vocês para que vocês nos respeitem. Eu trago caravanas e viajo ao Oriente Médio há muitos anos. Certo? Respeite a nossa irmã. Falei para ele, olha, vocês infelizmente, vocês tratam as mulheres de uma forma que não deveriam ser tratadas. E se criou um clima no ônibus ao ponto de ele falar, pastor, me desculpe. Eu falei, muito obrigado por pedir desculpa, respeite as nossas irmãs. Porque ser mulher no Oriente Médio, ser mulher no meio dos judeus, é uma tarefa árdua, difícil e complicada. Jesus está batendo nos mestres da religião e ele vai falar de coisas perdidas e achadas. E o que ele pega e faz? Ele traz uma mulher para a parábola. Ele introduz as mulheres na história da parábola das coisas perdidas e achadas. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus, se tivesse hoje aqui, sabe onde é que Jesus estaria? Se ele operasse o milagre da libertação do gadareno. Quando ele libertou o gadareno, 2.000 porcos precipitaram no mar. Se Jesus hoje mandasse 2.000 porcos precipitar no mar, a praga do Ministério do Meio Ambiente ia colocar Jesus 2.000 anos na cadeia. 1 ano por cada porco, 2.000 anos, ia ser preso. Os milagres que Jesus operou no passado, ele não poderia operar hoje.
porque a nossa sociedade está corrompida. Isso vem de cima para baixo. E infelizmente nós temos que lamentar ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Ao pé da cruz, nós temos que chorar ao pé da cruz. Mas Jesus pega e fala, mas tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, das 10 dracmas, uma se perdeu. Ela acendeu a lamparina, se ela acendeu a lamparina porque a lâmpada tinha óleo, tinha azeite. Certo? E falar em óleo, azeite, lâmpada acesa na Assembleia de Deus, os crentes já começam a ficar ouriçados. Se tem fogo é porque tinha dispositivo, e se acendeu porque a chama estava ardendo, e os crentes da Assembleia de Deus já ficam tudo agitados. Só que tem um porém. A mulher acendeu a lamparina, mas ela pegou o quê? Uma vassoura. Começou a varrer, até achar a dracma que estava perdida. O que achou a dracma? Foi a lâmpada ou foi a vassoura? Foi a vassoura. Só que eu preguei em Belém do Pará agora, nesse ano. Preguei lá em Belém do Pará. E eu falei lá na sede da Assembleia, onde nasceu o segmento pentecostal no ginásio centenário, que comporta 25 mil pessoas sentadas. Eu falei, o nosso problema é que nós passamos a viver de lâmpada e perdemos a vassoura no meio do caminho. Tem muita gente aí na tocha, no azeite, no poder, que está pulando em cima da sujeira, está pulando em cima da imundícia, está dentro da casa de Deus dando glória a Deus, mas lá fora é um nó cego, é um picareta, compra e não paga. Não pode ver com mulheres com roupa indecente sem cobiçar com a sua mente, porque não foram libertos ainda. E dizem que vão morar no céu. Não resiste a um carnaval sem ir lá dar uma olhadinha no desfile e ainda tomar uma caipirinha evangélica, e dizem ainda que são crentes lavados pelo sangue de Jesus. Irmão, deixa eu falar um negócio. Não adianta dar glória a Deus aqui dentro se lá fora não dá testemunho. Sabe o que acontece? Nós temos a lâmpada e perdemos a vassoura, e Deus quer devolver a vassoura para nós. Quando nós começar a varrer, quando a sujeira sair para fora, o objeto de valor vai aparecer. Tem objeto de valor que está escondido porque a turma está pulando no meio da sujeira. Mas Deus está levantando uma geração diferente, que vai viver com a vassoura na mão. Receba a vassoura na palma da tua mão, limpa essa casa e o que tem de valor vai aparecer. Mas vamos lá, Jesus não para aí, ele segue. Um pai tinha 2 filhos, dos 2 filhos, um se perdeu, o pródigo. Queridos, deixa eu afirmar para vocês, qualquer teólogo, eu desafio qualquer teólogo, e conheço todos eles, com raras regras de exceção, todos afirmam que a parábola das coisas perdidas e achadas começa com a ovelha e termina com o pródigo. Stott afirma que a parábola das coisas perdidas e achadas nasce com a ovelha e termina com o rico. Por isso que sai do capítulo 15 para o capítulo 16, porque toda perca ela é gradativa. Jó não perdeu tudo no estalar de dedo, não. Stott afirma, Jó começou perdendo no campo, bois, jumentos e camelos. Depois caiu um raio e levou os servos de Jó. Depois um vento soprou contra a casa e levou 10 filhos de Jó, de uma vez. Depois Jó perdeu a saúde. Depois ele perdeu os amigos, a companhia de parentes. Diz a Bíblia que os velhos que tomavam conselhos com Jó fugiram de Jó. As crianças que se assentavam na perna de Jó para beijar a sua face não quiseram mais fazer isso. O que restou para Jó foi subir para o alto da montanha, vestido de pano de saco, cinza sobre a sua cabeça, e quando ele vê a mulher dele subir no monte, ela chega lá e fala, olha, tu somente está vivo porque tu é reto, íntegro, e tu procura te apartar do mal, mas tenta negar Deus só uma vez, para acabar com o teu sofrimento. Já perdemos 10 filhos, já perdemos tudo que nós tínhamos, tu perdeu a tua saúde, olha o estado que tu se encontra. Em outras palavras, ela falava isso para Jó. Aí Jó levanta da cinza, e o único extrato que sobrou de toda a conta do homem mais rico da terra dos caldeus foi um caco de telha que ele tinha na mão. Eu preguei 3 terça-feiras em culto na nossa igreja sobre o caco de telha na palma da mão de Jó. Quando ele levanta da cinza, ele pega o caquinho de telha, ele deve ter olhado mais ou menos assim para o céu: de tudo que tu me deste, sobrou no meio dos entulhos um caco de telha, mas com esse caco de telha eu vou te adorar.
Com esse cargo de telha eu vou te glorificar. E ele fala para a mulher dele: o bem de Deus tu recebeste com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Quem me deu foi o Senhor, quem me tomou foi o Senhor. O meu Redentor, ele não está morto, ele está vivo, e por fim ele se levantará sobre a face da terra. E diz a Bíblia que Deus olha no céu e vai fazer o quê? Virar o cativeiro de Jó. Virar o cativeiro de Jó. Mas a perca de Jó, ela foi uma perca gradativa. Parábola das coisas perdidas e achadas começa com o quê? Com 100 ovelhas. De 100 ovelhas se perdeu uma, perca de 1%. De 10 dracmas se perdeu uma, perca de 10%. De 2 filhos se perdeu um, perca de 50%. Mas quando o rico se encontra no inferno, a perca é de 100%. Então a perca começa em 1, termina em 100. Tem pessoas que estão me ouvindo falar aqui que já perderam 1%. Tem outros que estão me ouvindo aqui que já perderam 10%. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite que já perderam 50%. E tem uma meia dúzia aqui nessa noite que Deus manda eu te dizer: se tu não sair diferente desse culto aqui nessa noite, se tu não mudar de vida nesta noite aqui, tu vai perder 100%. Tu vai se encontrar no inferno sem esperança, sem salvação e sem direito à eternidade. Porque toda perca ela é gradativa. E Jesus está falando de coisas perdidas e achadas. E deixa eu afirmar para vocês: abraçar as coisas achadas é bom. Quando nós damos a saudação aqui e você fala, abraça o teu irmão, tu está abraçando quem já foi achado. O difícil é tu abraçar o perdido. E Jesus está falando sobre coisas achadas e coisas perdidas. Nós queremos tudo com os achados, não queremos nada com os perdidos. E Jesus está falando sobre os perdidos e achados. Tem gente que foi perdida e precisa ser achada, mas tu quer abraçar o achado, mas não quer abraçar o perdido. E Jesus está dando uma lição para quem? Para os mestres da religião. Pode ser que essa lição sirva para nós aqui nesta noite. E Jesus então aqui, ele separa classes. Irmãos, o tempo passa rápido, eu quero aqui mais deixar o esboço do que pregar. Nessa parábola tem 3 fazendeiros. Ok? 3 fazendeiros. Quais os 3 fazendeiros? Quando o pai, o pródigo, chega para ele e fala: pai, me dá parte da fazenda que me pertence. Diz a Bíblia que o pai, em vida, repartiu entre os 2 a fazenda. Os 2 filhos. Está no texto. O mais velho fica com uma parte da fazenda, porque o pai em vida repartiu entre os 2 a fazenda, e o pródigo pega a parte dele e vai para uma terra longínqua. E ele vai viver dissolutamente. A palavra dissolutamente quer dizer que ele vai viver sem equilíbrio. Mas nessa terra longínqua, enquanto ele tem dinheiro da fazenda, ele tem amigos. Quando o dinheiro acaba, os amigos vão. Vou repetir: enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Quando o dinheiro acaba, os amigos vão. Eu vou te falar no nome de Jesus, tá? Não fique questionando Deus por essa prova que tu está passando e por esse vento que Deus permitiu tu está enfrentando, essa tribulação que tu entrou nela e não sabe quando que tu vai sair. Deus criou essa situação para você, para tirar aquela meia dúzia de carrapato que estava na tua volta, só por aquilo que tu tem. Está entendendo? Deus cria uns tumultos na nossa vida de vez em quando para dar uma limpada, para tirar o que não presta da volta, sabe? Quando eles vão embora, Deus devolve tudo de novo, para tu poder caminhar com pessoas que realmente te amam de verdade, não por aquilo que tu tem, mas por aquilo que tu é. Então não fica questionando Deus por aqueles que foram embora. Dobra o teu joelho e fala: muito obrigado, Senhor, porque tu limpou o meu caminho e endireitou as minhas veredas. Certo? Agora esse menino, enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora. E diz a Bíblia que ele vai viver dissolutamente, vai viver sem equilíbrio. E ele então, caindo em si, ele pensa consigo: levantar-me e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu. No meio desse caminho, aparece quem? O terceiro fazendeiro. Qual é o terceiro fazendeiro? Fazendeiro de porco. E o fazendeiro de porco pega e fala para o menino: antes de tu voltar para a casa do teu pai, vamos fazer o seguinte: vai para a minha fazenda e me ajuda a cuidar dos porcos. O fazendeiro dava trabalho, mas não dava amor. O menino estava fedendo a chiqueira, não oferecia um banho. O menino desejava comer as alfarrobas dos porcos, mas o fazendeiro de porco não lhe oferecia um lanche. O menino queria voltar para a casa do pai, mas o fazendeiro de porco não lhe oferecia uma passagem. Porque o fazendeiro de porco amava as coisas, mas não amava as pessoas. E nós temos uma geração que tem esse espírito de ser fazendeiro de porco. Ama as coisas, mas não ama as pessoas. É como Jonas, né? Deus pega e fala: Jonas, profetiza para Nínive.
Jonas vai lá e profetiza, vai para o alto do monte, pega e fala: Deus, agora mata eles porque eu profetizei. Aí Deus não mata nenhum ninivita, mas mata o pé de abóbora. Aí Jonas pega e fala para Deus: pode me matar eu agora. E Deus pega e fala: por que quer que eu te mate? Porque tu matou o pé de abóbora, que fazia sombra sobre mim. Aí Deus pega e fala: ô Jonas, tu não plantou, não foi tu que deu crescimento, não foi tu que colocou aí, homem. Agora tu pede a morte porque eu matei um pé de abóbora. Agora tu não sente compaixão por 120 mil almas que estão clamando por arrependimento. Tem muitos pregadores, pastor Pedro, que falam assim, ó, que Deus usou Jonas para salvar Nínive. Isso não é verdade. Quando Jonas ouviu a voz de Deus, ele deu o maior trabalhão para Deus. Deus teve que mexer com o mar Mediterrâneo, Deus teve que mexer com corrente marítima, com carga de navio. Pense só, Jonas fugindo na embarcação no porão do navio e o grande peixe no casco do navio obedecendo a Deus. O irracional obedecendo, o irracional desobedecendo. Deus teve que mexer com a força do sol, porque esquentou a força do sol na cabeça de Jonas e ele desmaiou. Deus teve que mexer com o pé de abóbora. Deus fez um cultinho doméstico com Jonas na profundeza dos mares. Jonas era tão ruim que ele criou mal-estar no grande peixe. O grande peixe teve que vomitar, ele de tão ruim que era. E quando ele pega e fala: pode me matar eu, porque tu mataste o pé de abóbora, Deus pega e fala para ele: eu deveria ter te matado mesmo, porque tu está levantando uma questão, porque eu estou tendo misericórdia de Nínive, e tem 120 mil almas clamando por arrependimento, certo? Mas eles ouviram a minha voz uma vez, e tu que ouviu a minha voz e tentou fugir, e eu estou correndo atrás de você. Mexi com o oceano, mexi com o sol, mexi com grande peixe, com embarcação, com carga de navio, com marinheiro. Eu estou mexendo com o mundo por tua causa. Mas eles ouviram a minha voz e eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não foi Deus usando Jonas para salvar Nínive, foi Deus usando Nínive para salvar Jonas. Porque Jonas era profeta, estava no altar, mas não sabia o que era misericórdia. Era profeta, estava no altar, mas não sabia o que era compaixão. Era profeta, estava no altar, mas não sabia o que era longanimidade. Jonas, ele amava mais as coisas do que as próprias pessoas. E aqui, quando nós vamos ver nesse texto, nós vamos ver que o fazendeiro de porco amava coisas, mas não amava pessoas. E o que é interessante é que na parábola tem 3 fazendeiros e tem 4 personagens. O primeiro personagem é o pródigo. Quem é o pródigo? É o menino que chega para o pai e fala: pai, me dá parte da fazenda que me pertence. Tu se escandalizou com o pródigo porque ele quis as benesses da fazenda? Se escandalizou? E você que veio para esse encerramento de congresso de missões, que veio só para buscar a tua bênção, veio só para buscar o teu milagre, veio só para buscar a tua vitória. Irmãos, eu afirmo no nome de Jesus, que se Jesus naquela época pegou um chicote para entrar no templo para expulsar os cambistas, hoje ele teria que pegar uma metralhadora, porque tem uma turma que está no templo só para fazer negócio com Deus, só para fazer negócio com Deus. E tem uns miseráveis que falam mais ou menos assim, pastor. Eles falam mais ou menos assim: pastor, ora por mim, que se eu vender minha casa de R$1 milhão, eu vou dar R$500 para a obra missionária. Pastor, ora por mim, se eu vender a minha fazenda com 1000 bois que tem lá no campo, eu vou dar R$300 para a obra missionária. São os cambistas da casa de Deus, que estão assentados no banco e falando assim: ó, se ele me der, eu dou. Eu estou fazendo negócio usando o terreno para tentar conquistar o eterno. O eterno tu não conquista com coisas terrenas, não. O eterno não negocia com coisas terrenas. Guarda o teu dinheiro, dá para quem tu quiser, dá. Deus não precisa de homens para fazer as coisas acontecer. Se Ele quiser fazer acontecer, Ele dá o jeito dele. Se tu quiser provocar a fé de alguém, você está perdendo tempo, meu irmão. Em nome de Jesus, quando o pródigo chegou e falou assim: ó, me dá parte da fazenda que me pertence, ele estava declarando: eu quero as benesses da fazenda, eu não quero nada com o dono da fazenda. E eu te afirmo nesta noite: o dono da bênção é maior que a bênção, o dono da vitória é maior do que a vitória, o dono do milagre é maior do que o milagre. Eu prefiro o dono do que as benesses do dono, eu prefiro o dono do que qualquer outra coisa. Quem está entendendo esta linguagem? Quem está entendendo? Agora escute-me bem aqui, eu estou com muita pressa, eu preciso falar. Tenha paciência, rapidamente, escute aqui. O que é melhor, a fazenda ou o dono da fazenda? O dono? O que é melhor, o reino ou o dono do reino? O dono do reino? Com a boca é fácil, né? Com a boca é. Tem pessoas que estão me ouvindo falar aqui, que se voltar para casa e o motor do carro fundir, na terça-feira não vem para o culto e vão passar a semana toda murmurando porque o motor do carro fundiu.
porque querem as benécias, não querem nada com o dono do reino, é uma realidade. E alguém tem que falar. Estão negociando o inegociável. Queridos, eu afirmo para vocês, quando o menino saiu, ele falou: eu quero a fazenda. Mas quando ele perdeu tudo, ninguém lhe dava nada, ele estava fendendo a chiqueiro. E quando ele saiu, escute bem, ele levantou a cabeça e foi para a terra longínqua. Mas o pai, diz a Bíblia, que quando o pai perde um filho, o pai não fica alegre, ele fica triste. Quem fica triste, fica de cabeça baixa. O pai fica de cabeça baixa, mas o menino levanta a cabeça e vai. Ele levanta a cabeça, vai, e o pai fica de cabeça baixa. Mas quando ele perde tudo e ninguém lhe dá nada, quem volta de cabeça baixa é ele. Mas diz a Bíblia, o pai está de cabeça levantada, olhando na direção dele. E não é ele que corre para o pai, é o pai que corre para ele. Não é ele que abraça o pai, é o pai que abraça ele. Não é ele que beija o pai, é o pai que beija ele. E eu devo afirmar para vocês, irmãos, em nome de Jesus, aonde Jesus está tem milagre. Aonde Jesus está tem cura, tem transformação, tem renovo. Aonde Jesus está o extraordinário acontece. Mas eu afirmo para vocês, eu já fui num lugar onde Jesus não está e acontece tudo da mesma forma. Numa das minhas idas para Israel, eu entrei no Jardim da Ressurreição, tinha pouca gente em Israel. Eu falei para o guia: deixa eu ficar mais um pouquinho aqui dentro do túmulo. E ele me deu 3 minutos para eu ficar dentro do túmulo. E eu olhei na grade, o túmulo onde Jesus esteve escrito na parede: ele não está mais aqui porque já ressuscitou. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. O túmulo está vazio. Quando eu saí para fora, o guia falou: homem, tu traz caravanas para cá e toda vez que tu entra aí, tu sai chorando. Por que tu sai chorando se o homem não está aí? Eu falei: rapaz, é porque ele não está aí que eu fui liberto das drogas. É porque ele não está aí que eu saí do hospício. É porque ele não está aí que a minha mãe, que era macumbeira, deixou de ser macumbeira para ser crente. É porque ele não está aí, a minha fé foi renovada. É porque ele não está aí, a minha esperança foi revivada. É porque ele não está aí, é que o mundo está clamando. É porque ele não está aí, tem uma igreja que está andando. É porque ele não está aí, pronto. Agora pense comigo, se quando o pródigo voltou, o pai dele tivesse morrido e fosse o irmão que fosse esperar ele na porta da fazenda, teria festa para o pródigo? Sandália no pé, anel no dedo, roupa nova, bezerro cevado morto? Não, não tinha. Não teria nunca, não é verdade? A sorte daquele menino foi a minha sorte e a tua sorte. Porque quando ele voltou para a fazenda, o pai dele estava vivo. O pai dele estava vivo. O meu pai não está morto, o meu pai está vivo. E a minha vida não está na palma da mão de irmão nenhum, A minha vida está na palma da mão do meu pai, e o meu pai não está morto. Quem aqui é filho de pai vivo e pode? Levanta a tua mão direita ao céu. Abre essa boca que Jesus te deu e fala para o diabo ouvir a tua voz. Fala para o diabo ouvir a tua voz: o meu pai está vivo. Fala. O meu pai está vivo, o meu pai está vivo, o meu pai está vivo, o meu pai está vivo. Quem aqui é filho de pai vivo e pode abrir a sua boca e dar um brado de glória a Deus? Escute, quando o menino sai, ele levanta a cabeça e vai. Quando ele volta de cabeça baixa. Só que quando ele sai, ele quer a fazenda. Mas quando ele vai voltar, ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, eu não quero mais a fazenda, agora eu quero o dono da fazenda. Vou me levantar, vou ter com meu pai, eu quero o meu pai, não quero mais a fazenda. As benécias para mim não importa mais, agora eu quero o dono da fazenda. O dono da fazenda. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando ele volta, o pai corre na direção dele, beija ele, abraça ele e ordena na fazenda: mate o bezerro cevado, hoje vai ter festa na fazenda. E ele abre a boca e fala: pai, pequei contra ti, contra o céu. Que expressão linda, pequei contra o céu. Como é que ele agora está vendo que o céu estava dentro da casa do pai, se quando ele estava dentro da casa do pai, ele não notou que a casa do pai era uma extensão do céu? Irmãos, a casa do pai é uma extensão do céu. E não queira perder tudo para entender que aqui está uma extensão do céu na terra. Não queira perder tudo, não. Aquele menino, quando ele voltou, o pai interrompeu a fala dele e falou: meu filho, hoje vai ter festa na fazenda. Sabe por quê? Porque tu estava morto e reviveu. Tu estava perdido e foi achado. Hoje tem festa na fazenda. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que aquele menino, ele era feliz e não? Ele era feliz e não? Tem gente que é feliz e não sabe. Diz a Bíblia que o coração alegre formoseia Diz a Bíblia que os frutos do Espírito Santo é gozo, paz e alegria. Diz a Bíblia que na presença de Deus até a tristeza salta de ar. Diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a vossa força.
Por que tu está triste? Sorria, você não está na Record, você está dentro da Assembleia de Deus, cultuando ao dono do céu e da terra, e o teu nome está escrito no livro da vida. Será que tu não pode sentir a alegria do Espírito Santo ao ponto de... Tem crente aqui que está tão ruim, irmãos, se der um brado de glória a Deus, sai telha de aranha da garganta, sai poeira da garganta, e se bobear, alguns vai ser até barata da garganta, porque faz muito tempo que não abre a boca para dar um brado de glória a Deus. Mas experimenta resgatar os valores que tu perdeste já há quase uma década. Abre a tua boca, a dentadura não vai cair para fora da boca. Abre a tua boca e dá um brado de glória a Deus e receba a presença. Tu é feliz e não sabe, rapaz. Segundo personagem, o irmão mais velho. Sabe quem é o irmão mais velho? É aquele que não quer entrar na festa. E ele não quer entrar na festa, ele pega e fala para o pai: vinde esse teu filho que gastou teus bens com as meretrizes, para ele tu mataste o bezerro cevado. O miserável sabia onde o irmão estava com as meretrizes, sabia o endereço, nunca foi buscar. Quando o irmão chegou na casa, ele não quer receber. Vocês conhecem alguém assim? Tu sabe onde é que aquele irmão está. Por que tu nunca foi buscar? E o dia que ele voltar, tu vai querer receber ou não vai querer receber? Não? Sabe o que o mais velho falou? Vinde esse teu filho que gastou teus bens com as meretrizes, para ele tu mataste o bezerro cevado, mas para mim tu não me deste um cabrito para me comer com os meus amigos. Ele comparou a alma do irmão dele com um cabrito. Para mim não me deste nenhum cabrito, mas para ele bezerro cevado. E o pai pega e chama a atenção dele falando o seguinte: meu filho, a parte da fazenda que eu dividi entre vocês dois, a dele, ele perdeu tudo. Ele estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Deixa eu te falar um negócio. Eu em vida reparti a fazenda entre vocês dois. O teu irmão, ele era feliz e não sabia. Mas pior do que ser feliz e não saber é ser dono de tudo e não desfrutar de nada. Todas as minhas coisas são, e tu sempre estás comigo. Sabe de quem é essa fazenda? Não é mais minha. Eu em vida reparti entre vocês dois. A parte dele ele perdeu. Toda a fazenda é tua. Sabe de quem é o bezerro que eu matei? É teu. Cabrito é teu. Tudo que tem aqui é teu. Só que ele era feliz e não sabia. Agora tu é dono de tudo e não desfruta de nada. Sabe o que é isso, irmão? Ser dono de tudo e não desfrutar de nada? Nós servimos a um Deus tão grande. O teu Deus, o meu Deus, ele é tão poderoso que diz a Bíblia que antes que tu abra a tua boca para falar qualquer coisa, ele já sabe o que tu precisa. Olha a grandeza do nosso Deus. Os astrônomos até hoje não conseguem saber, com todos os recursos e tecnologias, eles não conseguem saber quantas estrelas tem no céu. O nosso Deus, ele é tão poderoso que além de saber quantas estrelas tem no céu, diz a Bíblia, que ele chama uma a uma por elas pelo seu nome. E chamando elas, elas ouvem a voz do Senhor, que se recolhe do firmamento para que o sol apareça, para dar lugar ao dia. O nosso Deus, ele é tão poderoso, irmãos, que ele consegue saber quantos grãos de areia tem nas beiras de praia de todos os oceanos do planeta Terra, e ao mesmo tempo consegue saber quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. E o nosso Deus é tão poderoso que diz a Bíblia que enquanto tu dorme, ele trabalha em teu favor. Ele pega todas as águas dos oceanos do planeta Terra, coloca na concha da sua mão e pesa todos os montes do planeta Terra numa balança de precisão. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele usa as nuvens como estrado dos seus pés, e para dar vitória para o seu povo, diz a minha Bíblia, que o Senhor vem saltando sobre os montes, salta o Monte Everest, vem saltando o Pico da Bandeira, vem saltando a Cordilheira dos Andes, e vem saltando os montes só para te dar o que tu precisa. Tem crente aqui, meu irmão, que nesta noite não sabe que é dono de tudo, por isso não desfruta de nada. Veio uma pandemia para o Brasil e para o mundo. Só no Brasil matou mais de 720 mil pessoas. Tu teve entubado, miserável, e não morreu. Colega da empresa morreu, colega da escola morreu, colega de ministério morreu. E Deus olhou do céu e falou: vou dar espírito de sobrevivência para ele. Vou dar espírito de sobrevivência. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É dono de tudo, mas não desfruta de nada. Tem nome escrito no livro da vida, mas pouco importa. Mas nesta noite sinta a glória de Deus que está descendo aqui. Abre essa boca e dá glória ao nome desse Deus e declara para o diabo ouvir que o céu é tua morada,
que a glória pertence a Deus. Quem é que está sentindo a poderosa presença do Espírito Santo? Terceiro personagem da história é o rico. Diga comigo o rico. Rapidamente, diga o rico. Sabe quem era o rico? Quem sabe dizer qual era o nome do rico? Ninguém sabe? Para judeus ortodoxos, o nome dele seria Divis ou Divan. Ok? Faculdade de Israel, Ortodoxia Judaica. O nome dele seria Divis ou Divan. Ele andava esplendidamente, regaladamente. Tinha tanto recurso financeiro que nunca parou para olhar para cima. Sabe quando é que ele parou para olhar para cima, pastor Pedro? Quando ele se encontrou no inferno, diz a Bíblia, erguendo os olhos viu Lázaro no cerebrão. Deixou para olhar para cima quando não dava mais? Tem gente aqui que está tendo uma oportunidade extraordinária. Hoje ainda está podendo olhar para cima. Eu falei para um pastor lá no estado do Goiás, não vou dar o nome da cidade, porque a rede social está aqui, depois o homem fecha a porta para mim lá. Mas eu falei para ele o seguinte: tu quer ser mendigo de pão ou mendigo de água? Ele falou bem assim para mim, uma igreja com 15 mil membros. O sangue de Jesus tem poder. Não quero ser mendigo de nada. Eu estou voando, rapaz, campo com 15 mil membros. Olha o carro que eu ando, olha a vida que eu tenho. Eu falei assim, mas vem cá, tu quer ser mendigo de pão, mendigo de água? Ele falou, não quero ser mendigo de nada. Eu falei, então hoje eu vou pregar no púlpito da tua igreja sobre mendigo de pão, mendigo de água. Lázaro, mendigo de pão. O rico morre, vai para a eternidade e a porta muda de lugar. Eu gosto muito desse negócio quando a porta muda de lugar. Tem muita gente aqui embaixo que está dentro do palácio e o mendigo está do lado de fora. Mas quando a trombeta tocar, tem muita gente que vai sair do palácio e o mendigo vai entrar para dentro do palácio. Na eternidade o rico olha para cima e fala, pai Abraão, eu sei quem é esse aí, é Lázaro. Lá na terra, vivia na porta do meu palácio, esperando comer as migalhas que saíram da minha mesa, porque lá na terra ele foi mendigo de pão, mas aqui na eternidade eu sou mendigo de água. Manda Lázaro molhar o dedo dele e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Eu te pergunto, é melhor ser mendigo de pão ou mendigo de água? Tu pode passar os teus perrengues aqui embaixo, meu irmão. O que tu deseja tu não tem, o que tu anseia tu não possui, mas tu não vai mendigar água no inferno não. Quando a trombeta tocar, tu vai andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Quem é que tem expectativa de céu? Quem é que tem expectativa de céu? Sabe o que é pior do que ser feliz e não saber? É ser dono de tudo e não desfrutar de? Mas pior do que ser dono de tudo e não desfrutar de nada é pensar que é dono de tudo, quando na verdade não é dono de? Sabe quem era o rico? Ele pensava que era dono de tudo, na verdade não era dono de nada. Tu acha que tu vai levar um bezerro no teu caixão quando tu morrer? No teu caixão não vai caber uma bicicleta, irmão. Uma bicicleta. Tu pensa que é dono de tudo, quando na verdade não é dono de? No sair do ventre da minha mãe, não voltarei para Deus. Eu estava numa fazenda lá no Pantanal. O Gerson Rufino cantou, tá bom? Profetizou para o fazendeiro que a mulher dele, que era estéril, ia ter filhos gêmeos. Foi a única vez que eu vi Deus usar o Gerson na vida. Deu certinho. Deu certinho. E o fazendeiro, com espírito de gratidão, fez um culto na fazenda, trouxe o Gerson e eu para pregar. Aí nos levou lá no campo, nós fomos para a beira de uma cerca, e o fazendeiro olhou e falou assim, escolha o boi que vocês querem que morra, que nós vamos fazer o churrasco na fazenda. O Gerson encostou na beira da cerca e ficou olhando para os bois. Enquanto o Gerson olhava para os bois, eu falei para o fazendeiro, quantos bois o senhor tem nesse campo? Ele falou, só nessa fazenda eu tenho mais de 5.000 cabeças. Eu tenho fazenda na Boca do Acre, no Maranhão, no estado do Pará. Eu tenho rede hoteleira no Pantanal, eu sou um homem muito bem sucedido. E eu falei para ele assim, e quanto o senhor investe em obra missionária por mês? Ele falou, não tive tempo para parar e pensar nisso. Aí eu na beira da cerca, eu falei assim, olha, o pródigo, lá quando ele voltou para casa, o irmão dele amava mais um cabrito do que a alma dele. O Jonas amava mais um pé de abóbora do que os ninivitas. Lá em Gadara eles amavam mais aos porcos do que a alma do gadareno. E eu estou vendo que o senhor é apaixonado por boi. Só que eu vou lhe falar um negócio, no céu não entra boi, tá? No céu entra almas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Aí o Gerson Rufino chegou perto de mim e falou assim, rapaz, não atrapalha o nosso churrasco, homem.
não atrapalhe o nosso churrasco. Eu falei, rapaz, estou um pouco preocupado com o churrasco, rapaz. Churrasco nós vamos no mercado e compramos a carne. Churrasco nós vamos no mercado e compramos lá. E fizemos o churrasco. Eu quero ganhar a alma desse homem. O coração desse homem não está no céu, porque quem é de cima pensa nas coisas de cima, quem é de baixo pensa nas coisas de baixo. Tu não vai mendigar água no inferno, meu irmão. Nesta noite entenda, beba da água da vida. Não deixe para olhar para cima quando não der mais tempo. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Quem aqui tem desejo de céu? Quem aqui quer morar no céu? Olha para cima, levanta as duas mãos lá em cima se você pode. Abre essa boca que Deus te deu e fala para o diabo ouvir a tua voz. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu vou chegar no céu, eu desejo o céu será a minha morada. Irmãos, o maior milagre que eu provei na minha vida foi quando eu fui no hospital em Santana do Livramento, numa santa casa, orar para um ancião da igreja, com 74 anos. E a esposa dele falou, vai lá orar, pastor, porque ele teve um infarto, está na beira da morte. Corri para o hospital, quando cheguei lá, entrei dentro da CTI, a enfermeira falou, na situação que ele se encontra, ele não sai, está em coma induzido. Eu falei, mas a esposa mandou eu vir orar, eu quero que a senhora deixe eu entrar. Ela deixa eu entrar e fala, o senhor tem 5 minutos para orar. Quando eu chego na beira da cama, eu coloco a mão no braço daquele ancião que está em coma e começo a orar. Quando eu estou orando e abro os meus olhos, o ancião saiu do coma e está olhando para mim. E eu pensei, que milagre extraordinário. Estava em coma, saiu do coma. É sinal que Deus vai devolver para a família. Eu falei, irmão Oscar, um milagre já aconteceu, Deus vai lhe devolver para a sua família. Eu estava orando e o senhor saiu do coma. E ele fala com a voz trêmula, com os olhos cheios de lágrima para mim, não faças isso não. Eu falei, o senhor não quer que eu ore para o senhor sair daqui? Ele fala, não faças isso não. Eu falei, por que o senhor não quer que eu ore para o senhor sair daqui? E ele responde para mim, porque Jesus nesta madrugada esteve aqui e ele me convidou para mim ir ao céu com ele. E eu fui ao céu com ele. E eu parei e falei assim, irmão Oscar, fala para mim, o céu é lindo? E ele responde para mim, o céu não é um sonho, o céu é uma realidade. O céu é maravilhoso. E eu falo, o que ele lhe mostrou no céu? E ele começa a falar, eu vi os 12 tronos, onde se assentarão os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. Ele me mostrou a sala das coroas, eu vi lá a minha coroa. Ele me levou na sala das vestes, eu vi lá as minhas vestes, branca e alva como a pura lã. Eu vi o rio d'água da vida que nasce debaixo do trono de Deus e banha a cidade santa. Ele me levou até a árvore do fruto da vida, eu vi a árvore do fruto da vida. Eu vi as ruas de ouro da nova Jerusalém, contemplei os muros de jaspe e a glória daquele que está sentado no trono. Eu falei, irmão Oscar, o que mais que ele lhe falou? E ele fala para mim, ele perguntou para mim, Oscar, tu quer vir para cá comigo ou queres ficar mais um tempo na terra? E eu falei para ele, esse lugar é tão maravilhoso que eu quero vir para cá com o Senhor. E ele me disse que hoje 3 horas da tarde ele vem me buscar. Eu olhei no meu relógio, era 1 e pouco da tarde. Eu falei para a enfermeira, refaça os medicamentos, eu fico na porta da CTI, mas depois a senhora autoriza eu voltar de novo antes das 3. Ela falou, sem problema nenhum. Ela refez os medicamentos, ele voltou para o coma, eu fui para a porta da CTI. Quando deu 15 para as 3, ela abriu a porta e eu entrei. Quando eu entrei na cabeceira da cama do Oscar, ele sai do coma cantando um hino em línguas estranhas. E ele fala para mim, pregador, tu não está vendo o que está acontecendo aqui, mas os anjos de Deus acabam de acampar aqui, e daqui a pouco eu vou ter que ir embora. Fala para minha esposa a Elza que casar com ela foi bom, ter filhos com ela, melhor ainda, mas entre ela e o céu, eu escolhi o céu, eu vou ter que ir embora. Por onde tu passar, alerta a igreja que perto está o arrebatamento. Nós que morremos em Cristo seremos ressuscitados, e juntamente com vocês, no abrir piscar de olhos, que vocês serão transformados, subiremos ao encontro do Senhor na glória, e para sempre estaremos com o Senhor. Quando deu 3 horas da tarde, ele dá um suspiro e fala, até mais, pregador, até mais. Ele suspira e vai embora, e eu fico, mas eu sei que daqui a pouco eu vou reencontrar o Oscar. Eu não prego para ser salvo, eu prego porque eu sou salvo. O céu é minha morada, eu tenho o céu dentro de mim, e o céu habita em mim. Receba a glória do céu, receba a unção do céu, receba o poder do céu. Só quem está sentindo a presença do céu, por gentileza, levanta as 2 mãos lá em cima, abre essa boca que Jesus te deu e fala para o inferno ouvir, eu quero o céu. 1, 2, 3, grita bem alto, eu quero o céu.
Mais alto ainda, eu quero o céu. Eu quero ouvir a voz do púlpito. Grita bem alto, eu quero o céu. Pega a mão do teu irmão que está do teu lado, eu já estou encerrando. Pega a mão da tua irmã que está do teu lado, eu já estou encerrando. Aperta bem apertada a mão desse crente até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão desta irmã até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Uracalaba, churamana, candalaba, subrabadacamanagandubриbidianda. Tem uma unção de Deus descendo aqui agora. Eu vou te dar 50 segundos para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo agora. Quem não é batizado, abre a boca, dá glória a Deus e receba batismo agora. Urabadacanda. 30 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Vai, abre a boca, abre a boca. Abre a tua boca, enche o teu pulmão de ar agora e grita: eu quero o céu. E anda lá, baixúria, eu quero o céu. Grita bem alto: eu quero o céu. Uracamandagandu brabadacamaia seribi. Glória, 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 glória. 20 segundos. Fecha os olhos e abre a boca, vai. Abre a boca. Grita bem alto: eu quero o céu. Olha para cima, olha para cima. Ainda tem tempo, olha para cima. Ainda dá tempo, olha para cima. Uracamandagandubribibiquitubribidifaia. 10 segundos. Solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito, vai. Adora do teu jeito, vai. Adora gritando, adora pulando, adora se renovando, adora sendo curado, adora liberto, adora sendo transformado. Adora, adora, adora. Anda lá, manora, churababa, calaia, seribidiai. Tem calabatu brababa, ai é séria. Glória, glória. Abraça uma, duas, 3 pessoas aí na tua volta e diga para essa pessoa: eu vou chegar no céu. Eu vou chegar no céu. Eu vou chegar no céu. Faça isso. Faça isso. Glória. Glória. Arabadaca tabadagadu brabadaca labachai. Anda labatarabacé.